Eu vi que essa família que te criou te encheu aí de princípios e valores morais aí que eu tive um processo parecido e isso rege toda a minha vida daqui para frente, né? Sim. Eu acredito que você começou a aplicar isso nos seus negócios. Quando começou a história do reboque, como começou a tua vida profissional, você aplicava isso? Conta um pouquinho dessa história. Uhum. Porque assim, eu acho que envolve essa questão história de princípios para poder entender o porquê do reboque, por que eu cheguei no reboque. Com esses princípios que eu tenho, eu era, né, coordenadora de encontro de casais da Igreja Católica, então cumpri todas as etapas de encontro de casais, etapas da Igreja Católica. E aí, lembrando do ensinamento, né, que meu pai me disse, não trai, não seja traída, eu e meu ex-marido, e acho que casamento é isso, casamento é dedicação, de ambos os lados. Você casou bem cedo, né? Casei com 18 anos, né, e tive a Brenda com 18, então não foi planejado o que aconteceu, mas eu sempre tive ciência e a consciência que eu, como mãe, independente do pai, teria a obrigação de dar o melhor para os meus filhos. E é o que eu faço, é o que eu busco até hoje. Então, voltando um pouquinho para entender essa questão do reboque, essa questão dos meus princípios, o casamento ele é doação, né? O relacionamento é doação. Você se dedica, você abre mão de muitas coisas, você tenta encaixar no mundo do outro e isso é difícil. Então, eu e meu ex-marido, nós trabalhávamos juntos, crescemos juntos e eu sempre trouxemos esse lado humano e próximo. Os nossos funcionários sempre foram pessoas que frequentavam as nossas casas, que eram nossos amigos, que são amigos até hoje. Eu tenho ex-funcionários que começou comigo na época, não tinha carteira C, que eu consegui tirar C, depois tirou a E, e hoje tem carreta, e outro que tem caminhão, e me agradecem até hoje pela... Você começou, não foi com reboque, né? Você começou em outro ramo. Não, eu comecei na época, com 16 anos, eu cheguei a trabalhar numa autoescola, na cidade de Aracruz, com a Marlene, querida. E com 18 começamos com a distribuidora de bebidas, onde eu fui ter noção ali de caminhão, de carreta, fui ter noção do lado comercial, que eu comecei a me identificar com o lado comercial, de estar com os vendedores, de ter que vender o produto, aquela questão de falar com os clientes, aquela questão de cobrança, eu que fazia muitas das vezes. E aí, nesse meio tempo, um amigo nosso casou, né, com uma moça que tinha separado recentemente e ela tinha herdado do marido 2 reboques. Era um 690 branco, Volkswagen, velhinho, aquelas pranchas que puxava, sabe? Essa experiência já faz entender tudo de caminhão, né? Não, tudo. Aquela prancha de você puxar de ferro. Sim. E tinha uma 710 verde abacate. Eu devo ter foto ainda deles. Então, aqueles 2 caminhões velhos, sabe? E aí, compra isso, porque vocês já trabalham com caminhão. E eu falei pro meu ex-marido, vamos comprar? Ele, não, você tá ficando maluca? Aqui, mexer com reboque. Esse negócio de homem não quero. Eu falei, cara, o nosso negócio, a gente tem espaço, a gente tem terreno, a gente tem motorista. Vamos agregar. Não, a gente não entende nada de reboque. Eu falei, não, eu vou aprender. Ele, não quero. Aí começou um estresse no casamento. Eu falei, quer saber, eu vou comprar isso, vamos comprar. Aí vai a Priscila e compra. Eu falei, agora? Não entendo nada de reboque. Na época não tinha o que é hoje, né? Eu sempre trabalhei para as principais seguradoras. Era aquelas folhas A4 impressa. Sim. Tinha tabela de preço, telefone, e-mail, mal e-mail. Falei, vou para São Paulo, porque a forma de eu aprender é indo até eles para eles me ensinarem. Isso com que idade? Eu tava com 19 anos, mais ou menos. E aí eu falei assim, não vou de avião, porque eu tinha medo de avião. Falei, pô, não é impossível, né? Filho pequeno, vai que eu morra. Aí peguei um ônibusinho, cheguei em São Paulo, bati na porta, assim, de cada uma da seguradora. Eu falei, ei, comprei essa empresa aqui, não sei trabalhar. Me ensina o que eu posso fazer de certo e errado? Qual a necessidade de vocês? O que precisa para eu ter volume de serviço? Porque eu entendia que era volume. E eu falo que isso é uma cachaça, né? Eu falo que o reboque é uma cachaça. E aí eles começaram a falar assim, cara, mas do nada você vem bater na nossa porta, você vem aqui em São Paulo para poder... Então, e por que São Paulo e não Vitória, não Rio de Janeiro? Porque as maiores empresas de seguro, elas são centralizadas em São Paulo. Né? Eu estou falando das grandes empresas de assistência, dos bancos. As seguradoras, elas centralizam em São Paulo. Infelizmente, não tem isso. Tem filiais nos estados, no Rio. Por exemplo, Rio de Janeiro, a Sul América, uma das maiores empresas de seguro, que ficava aqui no centro. A parte que cuida da parte de assistência 24 horas, ela foi para São Paulo já há alguns anos. Então, São Paulo, porque lá é o berço das seguradoras, é onde elas expandem e têm um controle em nível nacional. Então, foi lá, através deles, com portas que eles me abriram e que começaram a me ensinar o que era reboque leve, o que era pesado, o que era carga de bateria.
E aí a Priscila dava carga de bateria, que todo mundo acha que a vida é fácil, e a Priscila botava filho no carro, atendia telefone, emitia nota fiscal, fazia fechamento, porque não tinha mão de obra para isso. Tinha uma cobrança louca do meu ex-marido, porque o negócio tinha que dar certo. E aí eu comecei a entender que era volume, quanto melhor atendimento eu dava, mais serviço vinha. Eu falei, opa, tô gostando disso. Mas depois que você comprou, ele entrou ou não? Ou só começou a dar palpite? Sócios, não, eram sócios. E aí, até que a distribuidora acabou, que tínhamos uma sociedade com o irmão dele. E aí ele começou a gostar do reboque. Eu falei, cuida da parte operacional, deixa a parte comercial comigo. E assim foi. E aí eu falei, tá bom. Eu não tinha mais onde crescer com a seguradora. Eu tinha o meu volume ali, eu não queria expandir para Vitória, eu morava em Guarapari, desde quando casei. Tivemos a oportunidade, na época, de credenciar junto ao Detran. Eu falando, gente, como é que eu aumento o meu volume? A mesma história, de bater na porta, a seguradora não tinha mais como crescer, os caras de São Paulo não me aguentavam mais pedindo serviço. Eu ia lá e falava, gente, meu serviço não cresce. Eu morava numa cidade litorânea, então eu tinha um momento de pico altíssimo de dezembro a fevereiro, carnaval, depois aquela queda, e julho melhorava um pouco. Eu falava, não, eu preciso estabilizar para me manter o ano inteiro. Aí entro e começo a trabalhar aí na parte de Estado, Detran do Espírito Santo. E comecei, nunca tive apoio político, nunca tive envolvimento com a política, eu sempre mantive fora desse mundo político, mas eu tentava e sempre tentei fazer o melhor. E aí a minha vida até então estava linda, maravilhosa, até quando eu descobri a traição do meu ex-marido, que é onde a gente volta à pergunta que você me fez sobre meus princípios. E eu me vi com 27 anos de idade, com 2 filhos, estabilizada profissionalmente, até então, com um casamento frustrado, infeliz, e que eu, me conhecendo, eu não iria saber perdoar. Nunca havia traído ele, e eu falei, e agora? E agora que é o momento de eu escolher o que eu quero da minha vida. E foi quando eu parei, pensei, eu falei, eu não vou arrastar um relacionamento falido, vou pagar o preço que tiver que pagar. Vou ser mãe, vou ser mulher para sustentar os meus filhos, independente do pai se vai pagar pensão ou não. Não sou eu que estou aqui para ficar brigando por isso ou por aquilo. E tomei a decisão de separar. E aí foi uma das fases mais difíceis da minha vida, porque foi aí que eu comecei a ver o preconceito. Preconceito nas festinhas da escola dos meus filhos, porque eu não era feia, mas era uma mãe separada. Né? Então era uma mulher solteira que poderia talvez trazer ameaça para os casais que estavam ali e mantinham para a sociedade aquele casamento perfeito, mas que na verdade era um casamento que não existia, era algo de fachada. E aí os fornecedores que... ela tinha o marido dela, então era homem, então ele tinha palavra, ela é mulher, ela não tem palavra, porque a mulher não tem palavra. E aí para eu começar a mudar isso, e aí meu ex-marido teve uma dificuldade com o divórcio, então várias portas foram fechadas, tivemos uma questão judicial da empresa, e eu ali, na luta, não quis renovar o contrato na época com o Detran no Espírito Santo, aí volto a ingressar para o mercado de seguradora,